Fala, turma! Tudo jóia? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos aí para o nosso raio-x da prova do TJ do Pará. Vamos falar sobre direito administrativo. Pessoal, um detalhe aqui muito importante. A nossa banca, Banca FGV, em especial em direito administrativo, tem uma incidência enorme em questões voltadas à jurisprudência. Se você pega, por exemplo, contando inclusive as provas para o ENAM de magistratura 2024 e 2025, percebe-se claramente a alta incidência de jurisprudência. Eu chuto algo em torno de 70% das assertivas, certo? Não que a questão em todas as assertivas A, B, C, D e E versem sobre jurisprudência. Mas pode pegar ali uma questão com duas ou três assertivas que venham a mencionar jurisprudência. O nosso raio-x, eu conversei com vocês, por exemplo, sobre o raio-x da parte de ética, certo? E também o nosso estatuto da magistratura. Falei para vocês sobre como estudar, o que mais cai. Nas provas de direito administrativo, eu selecionei aqui temas de maior relevância, em especial para a magistratura estadual, e que tiveram grande destaque nas provas recentes, certo? Quem tiver dúvida, quiser conversar comigo, @prof.borelli, Borelli com dois L's, certo? Ou então, o meu e-mail, rcoelhoborelli@gmail.com. Pode ficar à vontade e tirar a sua dúvida. Belezinha? Tranquilo? Bom, então vamos aí dar início. Vamos falar sobre o primeiro ponto de jurisprudência, que é justamente antes, né, lembrar aqui que dia 5 nós teremos a reinvenção, certo? A reinvenção, todos os anos acontece. O GRAN traz aí novidades especiais para vocês, para facilitar o estudo, envolvendo inteligência artificial, criando também dentro da plataforma outras ferramentas. Já foi anunciado recentemente, inclusive, um cronograma de estudo que vai auxiliá-los aí na preparação, tá? Então, não percam, teremos novidades, prêmios, desconto, né? Sempre dá a louca no GG aí, às vésperas dessa reinvenção. Então, não fiquem de fora. Save the date, dia 5 de janeiro, às 10 horas, no canal do Gran Cursos. Beleza? Primeiro ponto que eu separei aqui para vocês, Lei 8429, jurisprudência relacionada aí à improbidade administrativa. Despencou nas provas agora, principalmente porque, primeiro, nós tivemos as alterações promovidas pela Lei 14.230, de 2021. Depois, qual foi o outro ponto de destaque? A quantidade de dispositivos alterados que foram submetidos ao Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal viesse a dar a última palavra em relação à constitucionalidade ou não de alguns dispositivos da lei. O último, por exemplo, ministro Alexandre de Moraes, nós sabemos que agora o prazo foi unificado, nós temos um prazo único de 8 dias, certo? E a chamada prescrição intercorrente. A mudança legislativa é que o prazo voltando a correr, certo? O prazo voltando a correr, correria pela metade, em 4 anos. E esse dispositivo está suspenso por decisão monocrática e individual do ministro Alexandre de Moraes, que depende ainda para ser levada a plenário do Supremo. Beleza? Vamos ver então aí alguns itens relacionados à lei de improbidade. Primeiro, importantíssimo, a utilização conjunta da Lei 8429, da LIA,
a Lei de Improbidade, e da Lei Anticorrupção, a LAC, a Lei 12.846 de 2013, para fundamentar, cuidado, uma mesma ação civil não configura por si só violação ao princípio do nobis in idem. Aqui muita gente acaba se confundindo por causa da redação relativa ao parágrafo 2º do artigo 3º, que diz que não é possível responder, cuidado, não é possível responder se houver a tipificação tanto na Lei 8.429 como também na Lei 12.846, porque aí sim ocorreria justamente o nosso chamado bis in idem. O caso analisado pelo Superior Tribunal de Justiça é o seguinte, observem, a fundamentação, certo? A fundamentação que pode ser a mesma, não caracterizando. Ou seja, a Lei 12.846 é o quê? A lei voltada para a responsabilização das pessoas jurídicas, ok? Eu posso ter uma pessoa jurídica respondendo por atos de improbidade? Posso. O próprio artigo 3º traz essa disposição. Mas eu não posso aplicar lá na Lei de Improbidade Administrativa, no artigo 12, no momento de imposição das sanções por parte do Poder Judiciário, eu não posso aplicar o mesmo dispositivo, certo? A mesma sanção não pode ser repetida. O que isso significa? Para a fundamentação é válido, mas para aplicar no artigo 12, eu não posso repetir, vamos dizer assim, para colocar de uma maneira mais clara. Eu não posso repetir a disposição do artigo 12. Tranquilo? Beleza? Então é o que nós temos aí, ó. É legítima a utilização simultânea da Lei de Improbidade e da Lei Anticorrupção em uma mesma ação civil pública, desde que, ao final do processo, sejam observados os limites legais para evitar cumulatividade indevida de sanções idênticas. Ok? Então, nós temos aí justamente essa proibição. A fundamentação é válida. Eu posso valer-me tanto da LAC como também da LIA, sem problema nenhum. Só não posso, ao aplicar a pena, vamos colocar dessa forma, eu não posso aplicar tanto de uma lei como da outra. Tá? Continuou o Superior Tribunal de Justiça que a compatibilidade normativa entre as legislações decorre justamente do artigo 3º, parágrafo 2º. E foi o que eu disse, muita gente acaba interpretando ao contrário. Uma leitura rápida, rasa do dispositivo do artigo 3º, parágrafo 2º, acaba trazendo para nós a ideia oposta, que não é possível você utilizar a fundamentação da 12.846 se você estiver falando sobre improbidade e vice-versa. A fundamentação não tem problema nenhum. O que não pode é cumular no momento de aplicação da sanção. Certinho? O qual prevê que as sanções de improbidade administrativa não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato já tenha sido sancionado como ato lesivo nos termos da Lei 12.846. O artigo 30, inciso 1º, reforça a natureza complementar das sanções impostas pela Lei Anticorrupção, não impedindo a coexistência com as disposições da Lei de Improbidade Administrativa. O controle da não duplicação indevida de sanções deve ocorrer no momento da aplicação da pena e não na fase de admissibilidade da ação. Certo? Então, foi justamente o que a gente comentou. Para a utilização como fundamentação é válido. Para a aplicação de sanções
não posso, justamente porque eu estaria aí incorrendo em bis in idem, tá? Bom, mais um julgado aqui, ó. A aplicação do indúbio pro societate no recebimento da inicial de ação por improbidade administrativa pressupõe a indicação, ainda que mínima, de elementos que evidenciem o dolo do agente, não sendo suficiente a mera ilegalidade do ato impugnado. Gente, vem aqui comigo. Espera aí. Olha só. Indúbio pro societate. Nós estamos falando aqui de prova para a magistratura, certo? Beleza. Indúbio pro societate tem dispositivo, tem base normativa no nosso ordenamento? Quando eu falo indúbio pro réu, sim, a própria Constituição traz isso para nós. E várias outras normas também. Até mesmo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal nos casos de julgamento de habeas corpus. Beleza? Indúbio pro societate foi uma criação doutrinária, uma criação do próprio Ministério Público, que, ao falar, ao mencionar questões voltadas justamente para a, assim, envolvendo improbidade administrativa, que o bem jurídico protegido é justamente o quê? A sociedade. E isso sai de uma ideia. Eu estou trazendo uma análise crítica porque, mesmo sendo um raio-x, falando sobre prova objetiva, é legal que a gente saiba responder uma discursiva, uma prova oral. Então, mesmo que nós estejamos perante uma situação como essa, em uma prova objetiva, ok. Se você estiver numa prova subjetiva e numa prova oral, você tem espaço dentro de concurso da magistratura. Se for concurso de Ministério Público, defenda com unhas e dentes que existe indúbio pro societate, certo? Só que, por prudência e por cautela, o que a jurisprudência traz para nós? É possível falar em indúbio pro societate? É possível, certo? Mas pressupõe a indicação, ainda que mínima, de elementos que evidenciem o dolo do agente, não sendo suficiente a mera ilegalidade do ato impugnado. Certo? Então não basta chegar e falar, olha, houve aqui, certo? Uma ilegalidade, então recebe-se a inicial, excelência. Porque houve essa ilegalidade, é caso de improbidade administrativa. Agora, com a reforma da 8429, isso fica até mais, vamos dizer assim, robusto. Por quê? Obrigatoriamente, os atos de improbidade têm que ser atos dolosos. E não pode ser qualquer tipo de dolo. Tem que ser o chamado dolo específico. Dolo específico. Então, ainda que na fase de recebimento da inicial em ações de improbidade prevaleça o princípio do indúbio pro societate, o autor da ação deve indicar expressamente elementos que evidenciem a existência do elemento subjetivo, o dolo. Que dolo? O dolo específico na conduta do agente. E, se for o caso, o dano causado ao erário, não bastando a mera indicação de ilegalidade do ato. Caso recente aí julgado em maio do ano de 2025. Tá? Vamos aqui, então, avançar. Mesmo com o novo artigo 17C, parágrafo 2º da LIA, haverá responsabilidade solidária quando a participação dos réus no ato ímprobo foi de igual intensidade
e não for possível quantificar isoladamente o dano causado por cada um, aplicando-se o artigo 942 do Código Civil. Então, de acordo com o artigo 17c, parágrafo 2º, na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorre no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. Isso é a redação aí da lei. Só que a jurisprudência entendeu o seguinte: a vedação, essa vedação aqui, ó, vamos mudar de cor. A vedação a qualquer solidariedade, certo? A vedação à solidariedade aqui, ela é aplicável quando individualizáveis, ou seja, você, né, consegue individualizar os desígnios dos agentes ativos, mas não quando tenham todos eles participado em unidade de vontade. Então, se fica caracterizado, demonstrado justamente que houve um conluio único para a prática, para a ocorrência daquele ato de improbidade entre o particular e entre o agente público, porque o particular pode responder desde que haja, certo, em conluio com o agente público. Se você consegue individualizar a participação de cada um, é o que diz a jurisprudência. Confirma a literalidade do 17c, certo? Parágrafo 2º. Caso contrário, se for possível individualizar os atos de cada um dos agentes que praticaram ou que supostamente praticaram o ato de improbidade, não é possível falarmos nessa situação, né, de solidariedade. Então, a solidariedade, no momento inicial, justamente com base na lei, é vedada. Mas, tomem cuidado com isso, porque é o que a FGV gosta, mas, se for possível você individualizar cada um, né, dos atos, aí você não vai falar, certo? Em solidariedade. Não conseguiu? Coloca todo mundo no mesmo jogo, no mesmo balaio. Solidário. Se você consegue individualizar os atos de cada um, aí sim, né, você coloca a separação, você não fala em solidariedade, em atenção ao dispositivo do artigo 17, parágrafo do artigo 17c, parágrafo 2º. Certo? Então, julgado também é recente, de abril agora de 2025. Legislação. Como eu falei para vocês, a lei também importa, certo? E eu trouxe aqui alguns destaques para vocês. Não é porque, o Renato comentou que grande parte da prova é jurisprudência, cuidado. Artigo 16, parágrafo 10. Eu trouxe aqui dispositivos de alta incidência. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita. Certo? Então, a indisponibilidade vai recair exclusivamente, né, sobre os bens que vão assegurar o ressarcimento, não incidindo aí sobre os valores que serão eventualmente aplicados a título de multa ou acréscimo patrimonial. Beleza? Inovação também aí da Lei 14.230. Artigo 17, parágrafo 10b, incisos 1 e 2. Oferecida a contestação, a defesa, e, se for o caso, ouvido o autor, o juiz, primeiro, procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade. Ou seja,
logo de pronto, quando o juiz recebe a inicial, abre vista ao réu, certo? Podendo ou não, vejam aqui, ó, procederá ao julgamento antes aqui, ó. E se for o caso, ouvido o autor. Então, pessoal, você pega lá uma questão da FGV, e a questão da FGV é categórica ao afirmar que, olha, nós, né, obrigatoriamente, no rito da lei de improbidade administrativa, deve haver a contestação e após a réplica. Não é obrigatório. Se, com a defesa apresentada, o magistrado fica convicto de que realmente, né, não houve a ocorrência de ato de improbidade, ali ele pode colocar fim ao processo. A outra situação do inciso 2º é que poderá, não é obrigatório, a FGV já colocou como obrigatoriedade, poderá desmembrar o litisconsórcio com vistas a otimizar a instrução processual. Certo? Então, se for mais benéfico desmembrar, ótimo, melhor. Fica mais fácil para quê? Até mesmo no momento de aplicação das sanções, lá do artigo 12, isso vai facilitar na hora da dosimetria, do cálculo e da aplicação das sanções. Mas isso é um poder, certo? Um poder do juiz. Ele não é obrigado a desmembrar. Vamos imaginar uma situação que tem aí 6 pessoas no polo passivo que supostamente tenham praticado um ato de improbidade que venham a causar dano ao erário, estejam dispostos lá no artigo 10, e que as condutas de cada um deles não sejam expressamente as mesmas. Até porque a gente sabe que o artigo 9º e o artigo 10 traz justamente o quê? Situações que são, né, exemplificativas. O artigo 11, atos de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, é um rol meramente exemplificativo. Artigo 9º e 10, perdão, artigo 9º e 10, exemplificativo. Artigo 11, o rol ele é taxativo. Então, né, a depender do cenário que se apresenta, é justamente uma situação que você tem aí essa, aspas, facilidade, tá? Em poder desmembrar para facilitar o julgamento, para se apreciar a conduta individualizada de cada um dos réus. Perfeito? Bom, ainda na parte aqui sobre legislação, o artigo 17, parágrafo 19, diz que não se aplicam na ação de improbidade administrativa, primeiro, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia, tá? Então, a gente não tem aí essa presunção, né? O réu é revel, então tudo que foi narrado pelo Ministério Público ou pelo ente federativo, né? Ou então a, pelo órgão da administração que foi lesado, melhor dizendo assim, né? Você não simplesmente vai pegar e falar assim, não, está tudo certo. Observem que essa disposição do inciso 1º é justamente uma negativa ao indúbio pro societate. Tá vendo? A própria lei traz uma negativa. Certo? Compreenderam, né? Porque senão, você falando em presunção de veracidade, tudo que foi alegado na inicial era verdadeiro. O que vinha na sequência?
condenação. Tá? Inciso 2º. A imposição de ônus da prova ao réu, na forma dos parágrafos 1º e 2º do 373 do CPC, certo? A imposição aí de ônus da prova ao réu. Então, quem deve comprovar, na verdade, a obrigação a obrigação a obrigação de se comprovar é do autor. Terceiro, o ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do MP, CNMP, dirimir conflitos de atribuições entre membros de ministérios públicos distintos. Então, não posso ter mais de um ajuizamento. O Ministério Público do Estado de Goiás e o Ministério Público Federal acabaram ajuizando uma ação de improbidade administrativa. Não é possível. E quem é que vai dirimir? É o Conselho Nacional do Ministério Público. Tá? Quarto, reexame obrigatório. Cuidado da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito. Se a gente pensa numa sentença de improcedência, numa situação, certo? Movida pela União, foi improcedente. A gente já pensa que remessa, né? Necessária, reexame obrigatório. No caso da improbidade, não existe isso. Beleza? Perfeito? Dando sequência aqui, ó. Artigo 17b, parágrafo 1º. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar o ANPC, desde que dele advenham ao menos os seguintes resultados. Parágrafo 1º. A celebração do acordo a que se refere o caput dependerá, atenção, cumulativamente. Então, os requisitos eles devem ser somados. Primeiro, da oitiva do ente federativo lesado, em momento anterior ou posterior à propositura da ação, e de aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento, e de homologação judicial, independente de acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade. Vejam vocês que aqui também, da mesma forma do ANPP, o nosso acordo de não persecução civil no âmbito da ação de improbidade administrativa segue o quê? Qual que é o parâmetro? Qual que é a regra? Como é que fica? O Poder Judiciário mantém uma certa distância. Ele vai verificar, foram preenchidos os requisitos legais? Houve algum tipo de coação? Diferentemente, quando a gente fala sobre direito comparado, aqui só a título, de ampliar um pouco aí a possibilidade de vocês, colocarem uma narrativa de uma prova subjetiva ou então explanarem numa prova oral, nos Estados Unidos é diferente. O papel do judiciário, seja no âmbito criminal, seja no âmbito civil, é um papel mais direto. Lá, quando existe um acordo de não persecução, o Poder Judiciário fala, olha, é melhor você assinar. Nos casos iguais ao seu, temos aqui quase 90% de índice de condenação. Então, assina que é melhor. Aqui não. Ao Poder Judiciário cabe apenas o quê? Verificar se foram preenchidos os requisitos legais. Certo? Intervenção do Estado na propriedade é o nosso próximo tema. Vamos aí.
Primeiro, intervenção do Estado na propriedade. Se a parte desistir da ação de desapropriação, como serão calculados os honorários de sucumbência? Bom, a regra geral fala que deve-se aplicar os percentuais do 27, parágrafo 1º, sobre o valor atualizado da causa, exceção se o valor atualizado for irrisório. Aí serão fixados por equidade nos termos do artigo 85, parágrafo 8º. Cuidado com esse tema, certo? A jurisprudência foi fixada agora no ano de 2025, né, em sede de recurso repetitivo, mas a jurisprudência oscilou muito quanto a esse assunto. Se haveria ou não ônus de sucumbência, honorário de sucumbência. A parte desistiu. Vai haver ou não? Gente, olha aqui, ó. Aplicam-se os percentuais do 27, parágrafo 1º, no arbitramento de honorários sucumbenciais devidos pelo autor em caso de desistência, de desapropriação por utilidade pública ou de constituição de servidão administrativa. E qual que é a base de cálculo? A base de cálculo é o valor atualizado da causa. Esses percentuais não se aplicam somente se o valor da causa for muito baixo. Aí serão apreciados, né, de forma equitativa. Mas, Renato, houve desistência. Houve desistência, mas houve uma pretensão resistida. Certo? O Estado ingressou com aquela ação de desapropriação, por exemplo. Né? Vou desapropriar. Aí pega no meio e desiste, fala, não, não quero. Mas já houve uma pretensão, por exemplo, do proprietário. Servidão. No caso de uma servidão que tem ali passagem de dutos, passagem de torres de transmissão de energia elétrica, ok? Se essa servidão acaba impossibilitando a própria utilização do imóvel, é possível falarmos também que vai, né, haver aí uma situação de desapropriação e são cabíveis os honorários nos termos do 27, parágrafo 1º do Decreto 3365 de 41. Então, esse tema é extremamente importante, não apenas, né, pelo fato de ser um julgado recente, mas porque a jurisprudência acabou oscilando muito em relação a esse ponto. Incidiria ou não? Houve desistência. Mas e na servidão? Como é que fica? Beleza, pessoal? Então, um julgado aí para você colocar, né, guardar aí no coração. Terrenos marginais. Importante também. Terrenos marginais. Vamos mudar aqui. Terrenos marginais a rios navegáveis são bens públicos da União, com possibilidade de indenização apenas em caso de enfiteuse ou concessão administrativa. Esse julgado, eu acho, inclusive, para a prova de vocês, até porque o Estado, né, do Pará tem ali toda a parte, né, doce e salgada. Né, você tem, inclusive, ali a zona de praticagem que atinge mar e também rios. Né? Você vai lá, sai lá do Amapá, descendo ali de Fazendinha, passando. Então, você tem toda essa extensão, certo? E uma questão que é extremamente importante. Terrenos marginais a rios navegáveis, que envolvem, inclusive, navegação de cabotagem, típica da região do Pará. A natureza jurídica dos terrenos marginais é de bem público da União. Isso aí é tranquilo. Por quê? Previsão expressa do artigo 20, inciso 3º, lá da Constituição Federal. Sendo insuscetíveis de apropriação privada. A jurisprudência evoluiu
para conferir uma interpretação mais restritiva do artigo 11 do Código de Águas, admitindo a possibilidade de indenização apenas quando demonstrada a existência de enfiteuse ou concessão administrativa de caráter pessoal, não se configurando domínio privado sobre a área. Então, a natureza jurídica dos terrenos que margeiam os rios navegáveis é de bem público da União, não sendo por isso suscetíveis de apropriação privada, salvo se demonstrada a existência de enfiteuse ou então a concessão aí de caráter pessoal, quando haverá possibilidade de indenização, tá? Então prevalece, vamos colocar assim, justamente o regramento geral de que, nesse caso, né, o terreno é bem da União, certo? Terreno marginal a rio navegável é bem público da União. As excepcionalidades, quando há enfiteuse ou então concessão, né, de natureza pessoal. Perfeito? Bom, direito de extensão. Direito de extensão nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Admite-se a aplicação subsidiária do direito de extensão aos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, previsto na Lei 76 de 93, quando a área remanescente for reduzida à superfície interior da pequena propriedade rural. É um exemplo, né, que eu dei para vocês, vamos dizer assim, não um exemplo, é algo semelhante que eu falei com vocês em relação à servidão, certo? Então, podemos falar em direito de extensão. Ah, sobrou aquela parte ali. Nós não vamos desapropriar tudo, porque ainda tem uma faixa de terra de não sei quantos hectares que podem ser utilizados. Mas essa faixa de terra que sobrou, ainda que seja enorme, é totalmente rochosa. Não pode ser aproveitada para absolutamente nada. Eu aplico, portanto, o direito de extensão. Vai alcançar aquela região também, tá? Foi fixada aí, então, a tese que o direito de extensão consiste no direito do expropriado de exigir que a desapropriação e a respectiva indenização se estenda à totalidade do bem quando o remanescente permanecer sem aproveitamento econômico. Foi o exemplo que eu havia mencionado com vocês, justamente naquela situação da servidão também a gente aplica esse caso, tá? Mais um outro ponto aqui, ó. O trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em sede de ação desapropriatória não obsta à propositura de ação pública em defesa do patrimônio público para discutir a dominialidade do expropriado, ainda que se tenha expirado o prazo para ação rescisória. Então, pessoal, nesses casos, a ação civil pública, vamos dizer assim, o caso é um pouco antigo, vamos dizer, porque é de 2021, mas ele tem uma relevância porque a ação civil pública, se a gente coloca numa balança, ação civil pública com ação rescisória, nessas situações, a ação civil pública tem um, aspas, peso muito maior. Beleza? Então, cuidado, caso é de 2021, mas acaba confundindo, por quê? Qual que é o primeiro raciocínio que vem na nossa cabeça? Primeira coisa, não, peraí, se eu estou falando de ação rescisória, eu tenho que obedecer o prazo de 2 anos. A ação civil pública já era. Não. Nessas situações, como foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o trânsito em julgado proferido aí em ação desapropriatória, ele não vai, né, obstar, né, proibir a propositura de uma ação civil pública em defesa do patrimônio público. Perfeito? Observamos que nos termos da tese, a ação civil pública, né, ela não ofende a coisa julgada, ainda que decorridos mais de dois danos, não, né? Aqui não. Espera aí. Mais de 2 anos
do trânsito em julgado. Já caiu na prova da FGV 2023, olha aí, ó, à luz da legislação em vigor da jurisprudência, é correto afirmar, a assertiva correta era justamente essa. A ação civil pública não ofende a coisa julgada, ainda que decorridos os 2 anos. Certo? Mais uma, licitações e contratos. Licitações e contratos, pessoal, a gente tem jurisprudência? Tem. Muita, razoável, mas já começa a chegar perante aí os tribunais, tanto o STJ como o Supremo Tribunal Federal, casos envolvendo a Lei 14.133. A minha dica, a minha sugestão de amigo professor para você é que não deixem a lei de lado. A lei tem alguns dispositivos de grande preferência, vamos colocar assim, por parte dos examinadores. Você tem lá princípios no artigo 5º, artigo 6º, que é o mini dicionário. A lei é muito técnica, então você tem que dar uma importância enorme. As modalidades do artigo 28, os critérios que vão variar conforme a modalidade, e isso é uma inovação na Lei 14.133. Perfeito? Tomar cuidado. Artigo 74, artigo 75 e 76. 74, 75, 76, por quê? Em especial, porque fala da inexigibilidade, da licitação dispensável e da licitação dispensada. Certo? Então, atenção em relação a alguns dispositivos. O material fica aqui para vocês, depois vocês também aí deem uma lida. Só para a gente lembrar aqui rapidamente, até porque o tempo já está quase no final, faltando aí menos de 9 minutos. As fases, né? Nós temos 6 fases. Fase preparatória, a fase de divulgação, que é justamente relacionada ao princípio, aí diretamente ao princípio da publicidade. Temos depois na sequência propostas e lances, fase de julgamento, a habilitação e a homologação. Tá? Uma inovação que nós temos aqui no julgamento, o julgamento antes da habilitação como regra geral. Cuidado, é regra geral, mas eu posso excepcionar. Porque antes nós tínhamos justamente o quê? Eu habilito. Quem é que está ok aqui? Dessa turma toda? A, B, C, J e K. Então, eu habilito e depois eu julgo. Agora, eu julgo e depois eu habilito. Certo? Isso, inclusive, já era previsto, por exemplo, na lei do pregão e traz uma maior segurança à administração pública. Perfeito? Vamos lá. Dispensa, e aqui cai demais. Cuidado, tá, pessoal? Aqui é a nossa dispensa de licitação para cooperativas de catadores de recicláveis. É justamente a chamada, peraí, é justamente a chamada dispensa, e já foi objeto de cobrança em segunda fase, e prova oral recente do TJ de São Paulo, que vem a ser a dispensa social nos casos da Lei 14.133. O que é importante aqui a gente verificar são situações como sustentabilidade ambiental, inclusão social, desenvolvimento econômico e também a eficiência administrativa. Perfeito? Então, nós temos aí essa inovação. Modalidades: pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo, que foi uma introdução, e todas as vezes, olha só, todas as vezes que na hora da sua prova vier a expressão inovação tecnológica, diálogo competitivo. Sempre essa dialogicidade, essa aproximação. Por que, Renato? Será que a administração pública não tem conhecimento de tecnologia da informação? Claro que tem. Cada vez mais que se acompanha é a quantidade enorme de concursos voltados para a área, né, de proteção de dados, de inteligência artificial, de tecnologia da informação. A área de TI é a grande expansão que nós temos aí atualmente. Mas, pessoal,
por questões de investimento, a obviedade que o setor privado tem mais conhecimento, tem mais expertise, tem mais know-how sobre o tema. Então, se determinado tribunal, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, lá em Breves, resolve adotar um sistema de reconhecimento facial e com uma comunicação direta, por exemplo, ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, para que se faça o comunicado de urgência às polícias militar, civil e federal. E aí, será que existe essa tecnologia no âmbito do setor público? E vamos falar então do diálogo competitivo. Então, mencionou inovação tecnológica, nós temos aí o diálogo competitivo. Outro ponto, instrumentos auxiliares. Instrumentos auxiliares, pessoal, não são novas modalidades. A FGV agora, no ano de 2025, em 6 provas de carreira jurídica, trouxe afirmativas assertivas dentro de questões, falando que os instrumentos auxiliares seriam modalidades que a lei teria distribuído fora aquelas dispostas no artigo 28. Não, 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 não. Esquece. Então, nós temos sistema de registro de preço, procedimento de manifestação de interesse, credenciamento. Todas as vezes que nós falamos em credenciamento, estamos aí perante o quê? Nós estamos perante uma situação de inexigibilidade. Tá? Então, falou em credenciamento, vamos para o artigo 74. Tranquilo? Jurisprudência. Importante aqui, ó. Julgado do ano de 2024, são constitucionais as leis dos estados, DF, municipalidades, que, no procedimento licitatório, antecipam a fase da apresentação das propostas à da habilitação dos licitantes, em razão da competência dos demais entes federativos de legislar sobre o procedimento administrativo. Então, justamente, né, aquela mudança que a gente tem em relação à habilitação, tá? É possível que os estados tragam nas suas legislações locais essa previsão. E um outro julgado também, um tanto quanto recente, para a gente poder finalizar aí o nosso encontro, é constitucional a vedação à recontratação de empresa contratada diretamente por dispensa de licitação em casos de emergência ou calamidade pública. A vedação incide na recontratação fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa que extrapole o prazo máximo legal de 1 ano e não impede que a empresa participe de eventual licitação substitutiva à dispensa de licitação que seja contratada diretamente por outro fundamento previsto em lei, incluindo uma nova emergência ou calamidade, sem prejuízo do controle de abuso ou ilegalidade. Então, a lei fala que não é possível recontratar, certo? Isso, inclusive, assim, de forma, não gosto, né, de usar estrangeirismo, mas en passant, né, para os galeses, ou então em latim, obter dictum, tá? Foi tratado no julgado do Supremo Tribunal Federal, falando justamente que se você possibilitasse, acabaria ferindo o princípio da livre concorrência. Aí muitos falam assim, mas não é livre concorrência, a contratação é direta, é por uma situação de calamidade. Mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal manteve esse entendimento. Beleza? Então, em administrativo, que o nosso tempo esgotou, foquem na jurisprudência. Jurisprudência em tese do STJ também, que é essencial. A FGV ama cobrar jurisprudência em tese. E também nas jurisprudências mais recentes. Mas não abandonem a legislação. Beleza? Pessoal, muito obrigado, sucesso e até um próximo encontro. Tchau, tchau.